A morte de um antropólogo americano no meio do Brasil, nos anos 30, entre os índios Craô. Será um romance policial? Será uma reportagem? E se eu disser a vocês que é tudo isso e nada disso ao mesmo tempo? Fiquem comigo e vamos falar um pouco sobre o romance Nove Noites. A obra Nove Noites, de Bernardo Carvalho, é a representação do que nós chamamos de literatura contemporânea brasileira. Nós não temos distanciamento histórico para falar as características amplas e cravar alguma interpretação. Entretanto, nós percebemos linhas de força. Por exemplo, nós temos aqui o uso da metaficção, que é a ideia de um texto que discute o ato de escrever, porque tudo, quando refletido em forma textual, se torna, de alguma maneira, literatura. Então não sabemos se é um relato, não sabemos se é um conto de caráter jornalístico, não sabemos, por exemplo, se é um texto de caráter policial. É tudo isso ao mesmo tempo, mas é a paródia disso. A própria sequência lógica dos fatos também é questionável. Então, vamos prestar um pouco atenção acerca da sequência, comentando cada passo, e aí talvez nós consigamos elucidar algumas dúvidas. Isso é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça, e amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. É assim que um dos nossos narradores da obra Nove Noites começa o seu relato. Nós temos aqui uma obra diferente, pois não temos uma linha única e não temos uma única figura narrativa. Nós temos dois narradores. A história, de fato, colocando numa ordem de alguma maneira, é de um jornalista que conheceu o fato de um antropólogo americano nos anos 30 que se chamava Buell Quine, que se matou no meio de uma aldeia indígena dos índios Craô, numa cidade onde hoje se chama Carolina, em Tocantins. Quando ele conheceu a história, aquilo se torna uma espécie de obsessão e ele começa a pesquisar profundamente quem foi e talvez quais foram os motivos que levaram o jovem Buell, porque ele tinha 27 anos, a cometer o suicídio. Só que, paralelo a isso, nós temos então o ato da pesquisa para compreender quem foi, como viveu, como se deu o processo. Nós temos a própria exposição deste narrador jornalista, do que o levou, de como ele teve uma vivência com os índios quando criança, e das associações possíveis que ele se percebe junto à figura de Buell Quine, ao personagem que ele se interessa, e nós temos outro narrador. Durante as pesquisas, ele vai encontrar uma espécie de carta-testamento de um engenheiro que vivia na região de Carolina e que conheceu e foi amigo de Buell Quine. E esse homem se chama Manuel Perna. O nosso jornalista, nós não sabemos o nome dele. O que nós sabemos é que ele tem muito em comum com o próprio autor da obra e que ele vai encontrar essa figura e esse texto do Manuel Perna, que inclusive constrói uma espécie de linha do tempo. Ele conversou por nove noites, daí inclusive é o nome do livro. Manuel Perna conversa com Nove Noites com Buell Quine, e ele depois vai relatar este contato. E inclusive o Manuel Perna foi o responsável quando o Buell Quine ele se matou. Ele foi no meio da floresta junto aos índios, fez alguns cortes no corpo, foi uma morte muito violenta, e depois ele se enforcou. E ele escreve antes uma sequência de cartas que ele mandaria para as pessoas, inclusive para o delegado, para que ele não acusasse os índios, para pessoas que ele conheceu, para a família dele, bem como para pessoas da universidade e afins. Essa narrativa ela vai contar mais ou menos o seguinte: Buell veio para o Brasil nos anos 30 para estudar os índios Craô, é um grupo indígena
do centro do Brasil. Ele passa pelo Rio de Janeiro primeiro, ele tem ali naquele local um caso com uma mulher, aparentemente uma prostituta. Ele contrai sífilis nesse processo. Essa mulher vai ter um caso com outra pessoa, que é, no caso, um homem que o próprio Buell tinha um caso, é um fotógrafo, na verdade, e que fica então um triângulo amoroso. E posteriormente, já na aldeia indígena, Buell recebe uma carta dessa mulher dizendo que ele tinha um filho com ela, que ela engravidou dele. Então, é um processo muito louco, porque ele começa a se questionar não só da relação, ele fala dessa traição, ele vai discutir a questão no texto da sua sexualidade, né, da sexualidade do Buell. Lembrando que nós estamos falando aqui dos anos 30, então é um momento muito mais complexo. E ao fim e ao cabo, nós não teremos uma síntese de o que de fato aconteceu. Não foi um assassinato, foi um suicídio, mas nós não temos a síntese do processo. E isso é importante. Nós temos uma narrativa que, na verdade, passeia pelos gêneros e não tem um fecho. Ela vai fazer uma discussão sobre o ato de escrever e essa mistura dos gêneros. É uma construção metalinguística e isso dá conta de Nove Noites. Quando nós pensamos nos aspectos estruturais do texto, como o narrador, como personagem, o tempo, o espaço e o próprio enredo, é importante que nós guardemos a primeira coisa. Nós não estamos falando de um gênero único. Nós estamos falando do uso ou do passeio em várias características de vários gêneros de escrita. Nós não sabemos até que ponto há o limite entre o ficcional e o real. Olhando especificamente para o foco narrativo, nós temos dois narradores muito marcados. Nós temos a figura desse narrador que conviveu com Buell Quain, que é aquele que escreveu a sua carta testamento, que é o Manuel Perna, que vai ser marcado pelo uso do itálico no texto. E nós temos o nosso narrador, o jornalista, que não tem nome, nós não sabemos quem é, mas por um acaso ele é muito aproximado com a figura do nosso autor, né? Então aqui é uma confusão ou uma torção nessa interpretação, que toma contato nos anos 2000 com a história do Buell Quain que se matou e resolve fazer uma pesquisa. Então, são duas características importantes, dois modos de escrever. Um que vai viver uma experiência específica no passado, outro que está vivendo uma experiência específica no presente do narrado. Ao lado disso, nós temos então a perspectiva temporal. Marcadamente, nós temos os anos 30, especificamente 1939, quando o Buell se mata e quando o Manuel Perna faz o seu relato, inclusive das 9 noites que conversou com o Buell Quain e faz o seu relato falando das experiências. E nós temos também nos anos 2000, especificamente de 2001 para 2002, quando o narrador jornalista conhece o fato e faz a sua pesquisa. O enredo vai fazer uma torção constante, pois nós não sabemos se chegará a uma resposta, e não chega, e é muito mais o ato de refletir sobre a pesquisa e sobre o ato de escrever. Isso para nós é importante. É importante também que guardemos a figuração dos personagens, em especial do Buell Quain e daqueles que estavam no seu entorno, cada um colaborando com um fragmento sobre sua própria vida. Nove Noites, de Bernardo Carvalho, é uma obra diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque afinal de contas é uma obra extremamente presente, ela é contemporânea. Então, como havíamos dito no início, nós não temos o distanciamento. O que posso dizer ela faz um deslize, um passeio pelos gêneros, às vezes parodiando o gênero jornalístico, parodiando o romance, parodiando, por exemplo, o texto de caráter policial. Nós não podemos cravar que seja um deles, mas ela é, na verdade, uma mistura. Além disso, há a presença da polifonia, de muitas vozes que vão conceber o texto, que vão conceber o narrado. Então, nós temos uma montagem deste real do texto a partir de múltiplos pontos de vista e que não necessariamente eles são aproximados, mas eles são complementares. Isso é uma característica importante. E, por fim, é óbvio que nós precisamos comentar, é a perspectiva da autoficção, que é talvez um dos temas do presente. A autoficção é essa ideia na qual o ato do escrever é botado em xeque, né? Ele é posto em xeque, de tal maneira que nós não sabemos exatamente qual é o limite entre a ficção e a realidade.
isso dá conta de 9 noites e coloca uma pedra a mais sobre este muro para que nós compreendamos a literatura contemporânea. Então, pessoal, gostou do nosso material? Quer conhecer mais? Faz assim, ó. Se inscreve no nosso canal, acesse o nosso blog e nos siga nas redes sociais. Um abraço.